Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente quarta-feira com a paz de Jesus. Que hoje todos nós possamos receber em nosso coração a gota de amor do Cristo que nos renova, que traz mais paz para o nosso coração e que desperta a nossa consciência para maior responsabilidade nas nossas atitudes, maior responsabilidade nas nossas falas e condutas. Então que hoje Jesus, ele possa estar presente primeiramente em nosso coração, em nossos pensamentos, e dessa forma, aonde a gente for, seremos um instrumento da paz do Cristo. Meus amados irmãos, hoje a nossa reflexão vai abordar sobre um tema que eu acredito que é algo que em algum momento da vida, da existência, nós já nos deparamos com este fenômeno, que é o sonambulismo. Afinal, quantos de nós já não acordou no dia seguinte, tranquilos, descansados, e alguém chegou até nós e nos alertou sobre coisas que falamos durante a noite do sono, sobre como andamos na casa ou até tentamos sair de casa, dormindo. E nós ficamos assustados com essas afirmativas, porque não nos lembramos de nada. A nossa memória não recorda nada que se falou dormindo, ou se andou, como agiu, se tentou sair de casa, não se lembra nada. E isso pode deixar muitos de nós assustados ou até mesmo com uma grande dúvida sobre esse tema. Fato é, meus amados irmãos, que a nossa ciência no mundo tem muitas explicações e recursos para nos esclarecer sobre o sonambulismo. Mas hoje aqui não será em cima da ciência que nós vamos trazer esclarecimentos sobre o sonambulismo. Será com base na doutrina espírita. Então é importante nós deixarmos isso bem firmado aqui, porque o olhar sobre o sonambulismo que nós iremos compartilhar aqui hoje, nesta quarta-feira, é com base na doutrina espírita. E para sermos o mais fiel possível, é com base no livro dos Espíritos. Aliás, meus irmãos, no livro dos Espíritos nós encontraremos lá na segunda parte dele, no capítulo 8, perguntas destinadas apenas ao tema sonambulismo. Exatamente, vai da pergunta 425 à pergunta 438. Vejamos que são questões que Allan Kardec destina exclusivamente a falar do sonambulismo, e os bons espíritos vão esclarecendo o que acontece, por que não se lembra e o que ocorre com o espírito nesse momento. Então, a todos os irmãos que estarem aí desejosos de compreender um pouco mais, na visão espírita, busquemos o livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8. Bom, meus irmãos, a nossa reflexão vai ser pautada exatamente aqui nessa linha de Allan Kardec. E para a gente começar, vamos esclarecer aqui, conforme o Espiritismo já nos fala, o que seria o sonambulismo? Porque para entendermos o que acontece com o espírito neste momento, o porquê falamos certas coisas, xingamos, podemos até brigar nesses momentos, para a gente entender por que isso acontece, é imprescindível a compreensão
da definição do sonambulismo. Então, os bons espíritos, lá no Livro dos Espíritos, afirmam para todos nós que o sonambulismo, ele nada mais, nada menos, é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades. Meus irmãos, por outras palavras, não há nada de místico, de oculto, não há nada desagradável ou que possa causar medo no sonambulismo. É algo simples, olha só, um estado de independência do espírito. Afinal, quando o nosso corpo físico ele repousa, o nosso espírito ele se desprende parcialmente e ele vai buscar lugares, tendências, companhias na qual ele se afeiçoa. E aí teremos os sonhos, podendo ser memórias ou não, distorcidas ou claras do que fizemos neste momento parcial da emancipação da alma. Só que o sonambulismo, vejamos o que é nos dito, ele é um estado de independência um pouquinho mais completo do que o sonho. Porque é um estado em que nós vamos usar, o espírito usa do próprio corpo, para falar, para agir, para andar. Por isso que é um estado de independência do espírito. O que já responde a muitas dúvidas que podemos ter de que se durante o sonambulismo é outro espírito que toma o nosso corpo. Ou se durante o sonambulismo seria outro espírito que está comunicando por nós. Então, os bons espíritos esclarecem de forma muito objetiva que não, que durante o sonambulismo é o próprio espírito que está agindo. Não é outro espírito que se comunica por nós, não é outro espírito que toma o nosso aparelho mediúnico, por exemplo. Somos nós mesmo agindo em espírito. Vejamos bem. É o nosso espírito que está falando. É o nosso espírito que está andando pela casa ou que está desejoso de sair. Somos nós. Isso é muito importante. E a gente vai explicar um pouquinho aqui mais à frente o porquê você fala certas coisas e age de certas maneiras. Mas antes, vamos também responder uma outra questão que Kardec ele vai questionar do motivo, do porquê a gente não se lembra. Vejamos só. Quantos de nós já não falou dormindo, já não andou, foi alertado disso no outro dia, mas não se lembrava de nada? Inclusive, pode até afirmar que teve sonhos que não tem relação nenhuma com o que foi feito no sonambulismo. A explicação para isso, que é nos relatado, novamente, tudo que a gente está compartilhando aqui é do Livro dos Espíritos, dessa parte que a gente já falou anteriormente, meus irmãos. Então é nos esclarecido que nós não nos lembramos porque os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ou seja, vamos falar aqui de uma forma um pouquinho mais fácil para a gente entender? Os nossos órgãos físicos, a nossa visão, o nosso tato, a nossa memória, elas ficam como que entorpecidos. E por justamente ficarem, vou usar essa palavra, entorpecidos, não conseguem recordar se andou, se falou, e a memória também não recorda nada.
Porque os órgãos materiais vão se encontrar em estado de catalepsia, como se fosse um estado de entorpecimento, deixando de receber as impressões exteriores. Porque é só o espírito que está recebendo essas impressões, não é o corpo. Vejamos bem. Então, meus irmãos, durante este momento do sonambulismo, podemos falar, pegar objetos, agir de forma extremamente natural, como se estivéssemos acordados. E muitas vezes são comportamentos impactantes, são falas impactantes. E o livro dos Espíritos irá nos esclarecer que é questões profundas do espírito. Às vezes vamos falar algo que estamos guardando aqui há muito tempo e o nosso espírito está preocupado com aquela questão em específico, então ele fala naquele momento. Porque lendo todas essas questões, meus irmãos, que a gente consegue compartilhar aqui com todos nós é que o sonambulismo ele vai florescer de uma preocupação muito grande que o nosso espírito está. E muitas vezes é uma preocupação que enquanto a gente está acordado não é tão nítido para nós. Mas o nosso espírito está preocupado com aquilo. Então, ele pode tentar sair de casa, que a gente pode até entender aqui, como indo em busca de uma solução. Ele pode falar certas coisas porque ele precisa passar aquilo, porque não é o espírito que está falando para ele, é ele mesmo que está preocupado e pontua aquilo. São comportamentos e falas nossos, que estamos desejosos de falar e talvez acordados não tenhamos essa impressão ou tenhamos essa consciência de estamos desejosos disso. Então, no sonambulismo, agimos e falamos, conforme as nossas tendências, as nossas preocupações. Inclusive, tem muito estado de sonambulismo que as pessoas gritam, xingam e até mesmo comem. Mas, meus irmãos, queria trazer aqui pra gente a citação do Livro dos Espíritos em que isso é esclarecido para não ficar nenhuma dúvida para nós aqui hoje. Questão 425 é essa. A resposta é o seguinte: quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito está preocupado com uma coisa ou outra. Se aplica uma ação qualquer para cuja prática ele necessita utilizar do corpo. Ou seja, meus irmãos, compreende-se aqui que uma das raízes do sonambulismo é a preocupação que o espírito porta. Então já ouvi muitos relatos de muitos irmãos assustados porque tentaram sair de casa, porque estavam andando de um lado para o outro em casa. Então, os livros dos Espíritos nos traz uma luz de esclarecimento, afirmando que às vezes é o espírito buscando uma solução para algo que está procurando ele, preocupando ele. Então, nessa busca de solução, ele usa do corpo porque às vezes ele quer sair mesmo para buscar, ou ele quer falar alguma coisa. Também já me deparei com muitos relatos de irmãos afirmando que durante o sonambulismo chegavam de frente para uma pessoa dentro do mesmo lar e xingavam muito essa pessoa. Falavam coisas muito desagradáveis para essa pessoa. E nesse xingamento e nessas palavras sentiam-se assustados, porque não entendiam o motivo. O que nos leva também à hipótese de compreensão é que o espírito ele tem uma visão mais ampla do que quando a gente está aqui como encarnados acordados. O espírito ele tem uma visão mais ampla e pode acontecer dentro de um mesmo lar de estarmos reunidos com inimigos e adversários de outras existências. Então o espírito com essa visão ampla, durante o sonambulismo, ele pode ter essa percepção de que alguém ali
Ou aquela pessoa pode ter sido um adversário, ter feito algo que magoou, às vezes em outra existência, ou até mesmo na própria. Então, no momento do sonambulismo, o espírito com aquela tendência ainda de muita raiva, de muito ódio, com aquela tendência ainda de buscar, às vezes, uma resolução através da agressividade, durante o sonambulismo se depara ali na frente daquela pessoa e começa a xingar ela, a falar e depois não se lembra de nada. Vejamos bem. O mais importante para nós compreendermos hoje, meus irmãos, é que estamos falando aqui sobre o sonambulismo natural, porque temos também o sonambulismo magnético. Não vou nem entrar nessa parte aqui hoje para a gente, mas a todos que estiverem desejosos de compreender mais desse tema, Kardec também fala sobre o sonambulismo magnético, que é o sonambulismo induzido pelos espíritos. Mas isso entra mais em questões mediúnicas. Aqui estamos falando do sonambulismo natural, que é o espírito desejoso de falar algo, resolver algo ou agir de certa forma, guarda isso muito para ele. Então, na hora do sono, ele se desprende parcialmente e ele usa do corpo para falar o que deseja, para agir como deseja ou para ter certas condutas. Tudo bem, meus irmãos? Somos nós mesmos em espírito agindo. Não é um terceiro espírito agindo por nós. Importantíssimo deixar isso aqui claro, tudo bem? Bom, meus irmãos, também gostaria de trazer aqui pra gente que, independente dessas situações que podemos enfrentar durante a noite, que seja um pesadelo, que seja um momento de sonambulismo, que seja uma noite de sono agitada, é indispensável a oração antes de dormir. Inclusive, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inspirando a nossa reflexão hoje, que é a passagem do capítulo 28, item 38, vem nos alertar da importância da prece antes de dormir. Porque através da prece, nós podemos rogar proteção, mais tranquilidade durante o sono e que o nosso espírito ele possa se acalmar um pouquinho. E não usar do sonambulismo para resolver coisas que não cabe naquele momento ser resolvida. Para falar coisas que não cabem naquele momento serem faladas. Então a gente faz uma prece para pedir mais tranquilidade para o espírito no momento de dormir. Que a gente busque coisas melhores. Que a gente busque tendências e intenções na hora do sono mais proveitosas. Então fique aqui, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje. Independente do que acontece durante o sono, antes de dormir, a oração, a prece para nos proteger, para nos tranquilizar e para que o nosso espírito já entre em um estado de tranquilidade para a hora que adormecer, ele busque coisas mais proveitosas. Bom, meus irmãos, este tema é um tema extenso. A gente poderia ficar aqui falando sobre os detalhes dele por longas horas, mas nós convidamos a todos os irmãos a leitura do Livro dos Espíritos. Vou repetir aqui novamente, capítulo 8 da segunda parte. Perguntas 425 a 438. Ali tem todas as respostas sobre dúvidas de sonambulismo. Então, a todos que estiverem, às vezes, passando por esse momento na vida ou preocupados com isso, com certeza essas perguntas dos espíritos benevolentes irão ser luz na nossa vida. Bom, meus amados irmãos, espero que da melhor forma possível possa ter esclarecido sobre esse tema. Vamos encerrar nossa reflexão de hoje com Jesus em nosso coração, nos amparando, concedendo muita paz para todos nós antes do adormecer e durante a noite de sono, que o nosso espírito possa estar mais tranquilo, menos ansioso,
menos preocupado, para que dessa forma a gente descanse tanto fisicamente como também a gente tenha um refazimento de energia espiritual. Meus amados irmãos, esta foi uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.